Sabe, eu nunca imaginei que um simples encontro familiar pudesse mudar minha vida em uma única noite. Eu ainda me lembro daquele momento como se fosse ontem, o ar carregado de música, risadas e o tilintar de copos. Eu tinha chegado à festa da empresa do meu filho Felipe Nogueira, as mãos tremendo levemente, o coração acelerado, e mesmo assim, havia uma parede invisível entre mim e todos os outros. Felipe tinha me implorado, quase suplicado para não ir. Mãe, ele sussurrou ao telefone apenas 1 hora antes da festa, por favor, não hoje. Fique em casa. E por um segundo fugaz, eu quase obedeci. Quase. Mas havia algo dentro de mim, uma faísca teimosa que se recusava a ser escondida, que se recusava a ser apagada. Eu passei 63 anos vivendo em silêncio, carregando orgulho e dignidade de formas que Felipe jamais poderia entender. E naquela noite eu estava decidida a me agarrar a isso. Ao me aproximar do prédio, senti a onda familiar de ansiedade me invadir. Veja bem, ser mais velha em um mundo obcecado por juventude e aparências é uma espécie de tormento silencioso. Suas conquistas, seus sacrifícios, sua vida, tudo parece invisível. Era assim que eu me sentia toda vez que os amigos ou colegas de Felipe olhavam na minha direção, ou melhor, não olhavam. Eu quase podia sentir a vergonha de Felipe irradiando dele como o calor de um forno. Ele estava tentando me proteger, me esconder, como se a minha mera presença fosse arruinar a noite. Respirei fundo, endireitei as costas e me lembrei, eu sou Antônia Farias. Eu vivi, eu amei, eu sobrevivi. Ninguém, nem mesmo meu próprio filho, poderia diminuir isso. Ao entrar na sala, senti olhares brevemente se voltarem para mim, mas ninguém se demorou. A música pulsava de um jeito que parecia quase zombeteiro, um lembrete cruel de que eu não fazia parte da festa. Felipe passou correndo por mim, murmurando desculpas aos colegas, guiando-os com gestos que deixavam claro: não olhem para cá, ela é minha mãe. Senti uma mistura de mágoa e diversão. Mágoa porque eu estava sendo tratada como uma intrusa na vida da minha própria família, diversão porque, afinal, eu já esperava isso. Eu esperava a vergonha de Felipe. Esperava a evasão educada, os empurrõezinhos sutis, os suspiros de desconforto. E então, no canto da sala, eu ouvi: Henrique Salgado. Meu fôlego parou, meu coração deu um salto. Ele estava lá, alto, elegante, mas acessível, com aquela autoridade calma nos olhos que podia silenciar uma sala sem uma palavra. 30 anos. 30 longos anos tinham se passado desde a última vez que o vi. 30 anos de questionamentos, esperanças, medos e lembranças. Ele havia feito parte de um capítulo da minha vida que eu nunca ousei falar em voz alta. Sérgio Macedo, meu coração, meu passado, minha dor secreta. E Henrique. Henrique sempre foi o observador silencioso, aquele que se lembrava. Ele se lembrava quando todos os outros haviam esquecido. Eu quis virar as costas, me refugiar nas sombras que Felipe claramente imaginava para mim. Mas não consegui. Não consegui porque quando nossos olhares se encontraram, vi o reconhecimento acender. Reconhecimento e algo mais profundo. Algo que parecia antecipação, como se ele tivesse esperado por esse momento há décadas. Segurei a respiração. E então, daquele jeito quieto, quase imperceptível, que só quem viveu o suficiente para entender o valor de um momento consegue, ele sorriu. Apenas uma leve inclinação dos lábios, mas que carregava décadas de compreensão não dita. Meu pulso acelerou. Eu não sabia se era medo, excitação ou o puro absurdo de finalmente ser vista depois de tantos anos. Felipe, alheio a essa troca, continuou suas tentativas frenéticas de esconder a mãe. Mãe, talvez você devesse, ele começou, só para ser interrompido pela voz de Henrique. Forte, calma e inegável. Felipe, disse ele, e a sala pareceu parar por um instante. Vem aqui um momento. Felipe congelou. Eu congelei. Todos os olhares pareceram se voltar para nós, embora a maioria não entendesse o porquê. Eu vi a confusão, o leve pânico nos olhos do meu filho, e senti um lampejo de vindicação. Me aproximei. A música, o bate-papo, as risadas, tudo pareceu desvanecer. Henrique estendeu a mão, e naquele gesto eu senti uma maré de história, de emoções cuidadosamente guardadas, do tipo de memórias que nunca realmente nos abandonam. Antônia, ele disse, meu nome em seus lábios como um segredo protegido por décadas. Eu esperei 30 anos por isso. O peso daquelas palavras me atingiu mais forte que qualquer insulto, qualquer menosprezo, qualquer momento de constrangimento que Felipe já me causou. Havia poder nelas, sim, mas também reconhecimento, validação e o tipo de compreensão que só vem de uma vida compartilhada, mesmo que em silêncio, ao longo do tempo. Por um momento eu não consegui falar. Minha garganta estava apertada, minhas mãos tremiam levemente, e mesmo assim, eu me senti viva de um jeito que não sentia há anos.
A sala pareceu borrada ao nosso redor. Captei o rosto de Felipe, uma mistura de horror, admiração e algo mais que eu não conseguia identificar. Era o momento em que uma criança percebe que o pai ou a mãe que tentou diminuir tem uma vida, uma história e uma força além da sua compreensão. Eu me ergui mais alta. Endireitei as costas. Eu não era mais apenas a mãe de Felipe Nogueira. Eu era Antônia Farias, uma mulher que viveu, amou e suportou, e que finalmente foi reconhecida de um jeito que ninguém, nem mesmo meu filho, poderia tirar de mim. É claro, antes de continuar essa história, se você está gostando desse pequeno vislumbre de uma vida cheia de segredos, coragem e reviravoltas inesperadas, considere se inscrever no canal. Isso ajuda a apoiar o canal, e eu prometo continuar compartilhando histórias honestas, emocionantes e às vezes um pouco loucas. E de mim para você, obrigada por me deixar compartilhar minha jornada, mesmo que seja por alguns minutinhos. Agora, deixa eu contar um pouco sobre mim. Meu nome, como vocês sabem, é Antônia Farias, e eu tenho 63 anos. Vivi uma vida cheia de momentos doces e amargos, momentos que testaram minha paciência, minha força e meu coração. Sou mãe, sim, mas também uma mulher que conheceu amor e perda, alegria e tristeza, respeito e humilhação. Passei anos observando os outros navegarem pelo mundo enquanto eu ficava à margem, observando em silêncio, suportando em silêncio. Mas naquela noite, na festa do Felipe, algo mudou. Algo em mim que estava adormecido há décadas despertou. Tudo começou mais cedo naquele dia. Felipe tinha me ligado várias vezes, quase em pânico, tentando me impedir de ir. Mãe, não é apropriado, ele disse. Você não conhece ninguém lá, e eu não quero que as pessoas, bem, te notem. Eu ouvia o pânico na voz dele, a urgência, e se for honesta, uma pontinha de mágoa. Mágoa porque meu próprio filho me via como um constrangimento em vez da mulher que moldou a vida dele. Eu sabia que a festa estava cheia de pessoas influentes, pessoas que julgam rápido e se lembram de pouco. Mas eu também sabia outra coisa, que a vida tem um jeito de se corrigir, que às vezes a paciência e o tempo te dão um momento em que tudo se equilibra, e finalmente, você é vista. Eu cheguei vestindo um vestido simples mas elegante, nada chamativo, nada que atraísse atenção desnecessária, porque essa não era minha intenção. Minha intenção era simplesmente existir no espaço que meu filho tentou me negar. Caminhei devagar, sentindo os olhos nervosos de Felipe me seguindo, sentindo os olhares ocasionais dos colegas dele, e então, lá estava ele, Henrique Salgado. Ele não tinha envelhecido tanto, se for honesta. O cabelo mais grisalho, a postura um pouco mais contida, mas aquela mesma autoridade calma, o tipo de presença que faz a sala se inclinar ligeiramente em reconhecimento. Era inconfundível. Eu não sei o que me impulsionou, talvez o destino, talvez uma parte teimosa do meu espírito, mas eu me dirigi até ele. E conforme me aproximava, as memórias começaram a voltar como uma enxurrada. Memórias de um tempo em que eu era mais jovem, cheia de esperança, cheia de amor, cheia de sonhos que pareciam tão frágeis e ao mesmo tempo tão vitais. 30 anos atrás, Henrique fazia parte de um capítulo que eu achava perdido para sempre, um capítulo cheio de sussurros, saudade e promessas que nunca se concretizaram totalmente. E agora, aqui estava ele, me olhando como se o tempo não tivesse passado. E naquele momento eu percebi algo crucial. Reconhecimento, o verdadeiro reconhecimento é o maior presente que uma pessoa pode dar. Felipe, alheio à troca silenciosa que acontecia diante dele, continuou suas tentativas frenéticas de me manter escondida. Mãe, talvez você devesse sentar ali, ele sussurrou com rispidez, apontando para um canto onde achava que eu seria menos visível. Eu sorri suavemente, uma mistura de diversão e tristeza. Ele ainda não entendia. Nunca tinha entendido de verdade. E tudo bem. Às vezes, os filhos precisam perceber a força dos pais no tempo deles, através dos próprios erros. E então aconteceu. Henrique estendeu a mão na minha direção, e aquele gesto simples carregava décadas de palavras não ditas, de memórias guardadas em momentos quietos, de compreensão que ninguém mais poderia oferecer. Antônia, ele disse, suave mas firme, eu esperei 30 anos por isso. Eu olhei para ele, com lágrimas ameaçando cair, não de tristeza, mas do peso puro do reconhecimento e da validação. Senti uma força naquele momento, uma conexão com meu passado e uma clareza sobre meu presente. Os olhos de Felipe se arregalaram, como se finalmente me visse não apenas como mãe, mas como uma mulher com vida, história e dignidade que exigia respeito. Naquele momento eu entendi algo profundo. A vida muitas vezes esconde suas lições mais importantes nos cantos mais quietos, nos gestos menores, em momentos que parecem insignificantes até que de repente, definem tudo.
E naquela noite, em uma festa onde eu deveria ser invisível, eu não era. Eu fui vista, fui reconhecida e pela primeira vez em muito tempo, senti a satisfação quieta da justiça, não o tipo que pune, mas o que reconhece, o que restaura o equilíbrio, o que lembra que sua vida, suas lutas, sua jornada, tudo importa. Você deve estar se perguntando, o que aconteceu depois? Como uma mãe de 63 anos, quase escondida na própria festa do filho, de repente se torna o centro das atenções. Bem, deixa eu te levar até lá, porque esse foi o momento em que tudo mudou, e você vai entender porque eu ainda me lembro de cada detalhe, gravado na minha mente. O rosto de Felipe era uma mistura de pânico e incredulidade. Ele olhou para mim, depois para Henrique e depois de novo para mim, como se tentasse entender como eu, a mulher que ele considerava um incômodo, de repente tinha me tornado alguém importante, alguém impossível de ignorar. Henrique não falou logo de cara. Ele apenas me olhou com os olhos firmes, calmos, quase penetrantes. E naquele silêncio, eu senti as décadas se desfazendo, os anos de ser deixada de lado, de ser ignorada, de ser quietamente empurrada para o canto pela vida. Não havia julgamento no olhar dele, só reconhecimento, aquele tipo de compreensão que só aparece quando alguém realmente se lembra de quem você é por baixo da superfície. Eu dei um passo à frente, o coração acelerado, e Felipe instintivamente se colocou no meu caminho, murmurando, "Mãe, por favor, não aqui." Eu via o rubor de vergonha no rosto dele, o jeito como ele queria que o chão me engolisse. Mas eu não recuei. Não podia. Sabe, às vezes a vida nos dá momentos assim, não chamativos, não barulhentos, mas tão profundamente significativos que ecoam na alma da gente. E aquele foi um deles. Henrique estendeu a mão na minha direção, e naquele gesto simples, eu senti os anos se dissolverem. Antônia, ele disse, com a voz firme e baixa, eu esperei 30 anos por isso. Não era só uma saudação. Não era só um reconhecimento. Era uma ponte através do tempo, ligando tudo o que ficou por dizer, todas as emoções guardadas com cuidado, toda a história que nos moldou sem nunca realmente nos abandonar. Felipe ficou completamente paralisado, como se tivesse levado um choque. E foi aí que eu percebi algo importante. Os filhos muitas vezes esquecem que os pais já foram jovens, já foram apaixonados, já foram mais do que apenas uma figura na vida deles. Esquecem que nós temos nossas próprias histórias, nossos próprios amores, nossos próprios momentos que nos tornaram quem somos. Naquela noite, Felipe viu um vislumbre dessa verdade pela primeira vez, e isso o abalou. Eu sentia os olhares da festa se voltando para nós. Alguns curiosos, alguns confusos, outros cochichando atrás das mãos. Vanessa Guimarães, minha nora, se mexeu desconfortável perto da mesa do buffet. Ela claramente não sabia como reagir. Notei o leve apertar da mandíbula dela, o estreitar sutil dos olhos, o jeito como tentava manter a compostura enquanto percebia que tinha me subestimado. A vida tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas às vezes. E então, como se o universo resolvesse dar um toque a mais, eu vi Neuza Carvalho, uma antiga colega de Felipe, parada a poucos passos de distância. Ela me deu um pequeno aceno com a cabeça, um gesto de solidariedade e reconhecimento silencioso, daquele tipo que faz você se sentir vista por alguém em algum lugar. Eu sorri suavemente para ela, sentindo aquela conexão pequena, mas significativa, enquanto Felipe parecia prestes a explodir. Agora, se você está gostando dessa história e quer ver como uma vida quieta e paciente pode de repente explodir em uma vindicação inesperada, que tal dar um like? Isso me ajuda a compartilhar mais histórias como essa, histórias reais que nos fazem sentir, pensar e às vezes, até ter esperança. Voltando à história, Henrique não parou no reconhecimento. Ele se inclinou um pouco mais perto, baixando a voz para que só eu ouvisse, e disse, Antônia, os anos não apagaram nada. Eu me lembro de tudo, e fico feliz que você esteja aqui esta noite. Meu peito apertou. 30 anos de saudade, 30 anos de silêncio, de repente destilados em poucas palavras. Foi avassalador e emocionante ao mesmo tempo. Eu mal conseguia falar, mas o silêncio não era desconfortável. Era carregado, elétrico, cheio de possibilidades. Felipe, ainda pairando como uma sombra agitada, não sabia o que fazer. Eu o vi olhar para Vanessa, depois de volta para mim e Henrique, como se pedisse ajuda em silêncio. Mas naquela noite eu não ia ser guiada. Aquele era o meu momento, e eu senti cada segundo dele. Cada olhar, cada reconhecimento sussurrado, cada pequeno detalhe de atenção me fazia sentir viva de um jeito que eu não sentia há anos. Eu me lembrei de Sérgio Macedo de tanto tempo atrás e das promessas que fizemos, dos sonhos que compartilhamos. A vida nos separou como faz, mas nunca diminuiu o significado daquelas conexões.
E Henrique, me vendo agora, parecia carregar a mesma compreensão, reconhecendo silenciosamente o passado enquanto respeitava o presente. Eu não pude evitar sentir uma onda de triunfo quieto, uma validação que Felipe nunca seria capaz de me dar por conta própria. Havia tensão no ambiente, sim, mas não do tipo que te destrói. Era a tensão que torna a vida fascinante, que faz os momentos parecerem reais, que faz as pessoas pensarem e, quem sabe, até comentarem embaixo do vídeo, imaginando como reagiriam numa situação parecida. Eu sentia a energia mudar, sutil mas inegável, como se o universo tivesse pausado só para deixar aquele reconhecimento acontecer. Vanessa finalmente deu um passo à frente, tentando recuperar algum controle da situação. Antônia, ela disse, com um tom educado mas calculado, não esperava te ver aqui. As palavras dela eram escolhidas com cuidado, para manter as aparências, mas eu via o tremor de incerteza por trás delas. Eu sorri com carinho, não por superioridade, mas porque eu entendia. Algumas lições da vida só se aprendem na prática, e Vanessa estava aprendendo a dela naquela noite. E Felipe? Bem, ele ficou em silêncio. Não conseguia falar. Os olhos dele iam de um lado para o outro entre nós, e eu via a compreensão se instalando. A mãe dele, a mulher que ele tentou esconder, não só estava visível, como comandava atenção, respeito e talvez até admiração, de formas que ele nunca tinha imaginado. Foi quieto, sutil e perfeito. O ambiente estava quieto agora, mas a energia tinha mudado completamente. A ansiedade de Felipe tinha se dissolvido em algo mais pesado, uma realização, um encantamento e um toque de humildade. Vanessa Guimarães, ainda ali perto, parecia insegura se devia me confrontar, se afastar ou simplesmente recuar. Eu via tudo com clareza, o poder sutil da presença, a autoridade quieta que não vem da dominação, mas de ter vivido, suportado e sido reconhecida. Eu, Antônia Farias, estava em uma sala cheia de gente, mas a única conexão que importava era com Henrique Salgado, o homem que esperou calmamente 30 anos para reconhecer o que nunca poderia ser apagado. Henrique se inclinou mais uma vez para perto, o suficiente para que eu ouvisse claramente. Antônia, ele disse baixinho, eu nunca esqueci. Nem um dia se passou sem que eu me lembrasse de você, das escolhas que você fez, da coragem que você carregou. Você continua a mesma e, ao mesmo tempo, mais do que nunca. Aquelas palavras foram como um bálsamo para os anos de dúvida e invisibilidade que eu carregava. Lágrimas embaçaram minha visão, mas eu sorri, um sorriso profundo, verdadeiro, daquele que só vem quando o coração finalmente se sente compreendido. Felipe me olhou de novo, e eu vi, algo novo nos olhos dele, uma faísca de respeito, o começo de uma compreensão. Eu percebi ali que a minha vida, as minhas escolhas, a minha própria existência não podiam ser diminuídas por constrangimento, ou por vergonha. Eu tinha vivido plenamente em silêncio, com coragem, e naquela noite, toda essa força encontrou o reflexo nos olhos de alguém que realmente se lembrava de mim. Felipe se mexeu desconfortável, talvez sem saber como reagir ao poder e à graça da mãe dele, e Vanessa finalmente deu um passo para trás, percebendo que quaisquer julgamentos que ela tinha trazido para aquela sala eram irrelevantes. Foi nesse espaço quieto, carregado de emoção, que eu me lembrei de Sérgio Macedo, do amor e do passado que nunca compartilhei completamente. E entendi algo essencial: a vida nem sempre nos dá o que a gente quer, mas nos dá o que a gente precisa, muitas vezes das formas mais inesperadas. Henrique tinha me lembrado do meu valor, Felipe tinha entrevisto isso, e o mundo, pelo menos um pedacinho dele, tinha reconhecido também. Eu respirei fundo, sentindo uma serenidade que não sentia há anos. A festa continuava ao nosso redor, mas eu não estava mais invisível, não estava mais escondida. Eu tinha conquistado o meu espaço, quieta, firme, com dignidade. E naquele momento eu entendi a beleza sutil da vida. Nem sempre se trata de vingança ou confronto. É sobre reconhecimento, compreensão e a validação quieta que vem de quem realmente importa. Felipe finalmente se aproximou de mim, hesitante. Mãe, as palavras dele falharam, e eu sorri com carinho. Felipe, eu disse baixinho, às vezes a gente precisa ver com os próprios olhos. Mas agora você sabe. Ele assentiu com uma mistura de remorso e admiração no olhar. Vanessa deu um pequeno aceno respeitoso, e eu senti a tensão se dissipar por completo. Não foi humilhação nem castigo, foi reconhecimento. E isso, eu percebi, era muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Henrique sorriu com uma promessa silenciosa nos olhos, e eu sabia que esse momento, essa noite, ficaria comigo para sempre. A vida finalmente tinha honrado a paciência, a resiliência e a força quieta de uma mulher que se recusou a ser invisível. Obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história.
Se você sentiu a emoção, a tensão, o triunfo, considere curtir o vídeo, isso me ajuda a compartilhar mais histórias reais que tocam o coração. E se quiser ouvir mais jornadas de coragem, amor e reconhecimento inesperado, não esqueça de se inscrever. De mim, Antônia Farias para você, obrigada por me deixar compartilhar a minha vida essa noite.